hoje é mais um videocast da Perifrona. Eu sou o Wilson, 7º C. E eu sou a Nicole, 7º C. Hoje vamos falar sobre o clássico Jardim Secreto, escrito por Francis Hodgson. É uma história encantadora que fala sobre transformação e amizade. Isso mesmo, a Princesa Mel é uma menina que começa a história muito sozinha e azeda, mas tudo muda quando ela descobre um jardim secreto na grande mansão onde ela vai morar. Ela começa a cuidar desse jardim com a ajuda de novos amigos, como Deacon e Colin. O jardim não é só um lugar bonito, mas um símbolo de cura para eles. É uma história sobre a natureza e o afeto que pode transformar vidas, trazendo alegria e esperanças. Além disso, o livro fala sobre coragem para enfrentar dificuldades e como abrir o coração para mudar tudo. Se você gosta de histórias inspiradoras com um toque de magia real, o Jardim Secreto é a história perfeita. E aí, ficou interessado? Vale muito a pena conhecer esse clássico e toca o coração. Com certeza, esperamos que você encante assim como nós. Até a próxima!